motivação rápida que ela vem lá da física, muitas vezes, principalmente da física mecânica e lei de Newton, que diz que força é igual a ma. Então, pensa em um sistema qualquer unidimensional. Vamos botar aqui o sistema massa-mola só para a gente explicar. Então, o que que nós temos? No sistema massa-mola, nós temos apenas uma força resultante, se estiver esticado, que é a força K vezes X. Então, quando a gente vai botar K vezes X, tem que botar um sinal para respeitar que a força é atratora, um monte de coisa. Não vou explicar totalmente o sinal, mas a ideia é o seguinte. A gente tem a segunda lei de Newton, nós temos um diagrama de forças que a gente consegue mapear, possivelmente com resistência do ar, ou outras forças, força gravitacional, tudo que tem direito. E nessas forças, o que, que nós temos? Uma lei, que nesse caso a gente está usando a lei de Hooke sobre o sistema massa-mola, que diz o seguinte: massa vezes aceleração é igual a menos kx. Quem é a aceleração? Se lembrar do cálculo, tanto na física básica, principalmente, a aceleração é a segunda derivada em relação à posição. E o x é a posição. Tá, então a gente mapeou aqui o x como a distância em relação a algum ponto de origem, algum referencial, que é o sistema onde a mola está o sistema de massa-mola está em equilíbrio. Então, trabalhando com m igual a 1, k igual a 1 e essa equação aqui, ó, então nós chegamos a essa EDO. Então, essa é a equação que a gente tem que resolver. A lei de Newton de x' mais x é igual a zero, uma equação diferencial que depende da segunda derivada. Mas no caso, quando a gente vai resolver um problema físico, a gente não fica só marcando diagrama de força, a gente precisa de mais dois dados, que a gente chama de posição inicial ou velocidade inicial, ou seja, quanto eu estiquei essa mola e se eu, por exemplo, depois de ter esticado e resolvido soltar, ou se eu soltei dando algum impulso, algum pequeno impulso. Se eu só soltei, velocidade inicial zero. Mas o impulso vai ter alguma velocidade, se eu empurrar para cá, né, uma velocidade negativa. Mas enfim, então a determinação do problema diz o seguinte, olha, nós temos esse sisteminha aqui de uma equação e condição inicial, que depende da posição inicial e velocidade inicial, e vamos dizer, fisicamente, vamos dizer assim, pensando, olha, se eu tenho um diagrama de forças, tem a posição inicial e a velocidade inicial, e estamos em condições ideais, vamos dizer assim, então a gente tem que ter solução única. Isso aqui tem que estar determinado, tem que ter alguma coisa, uma função periódica de ida e volta, né? E no caso, eu vou deixar a resposta aqui, mas a gente vai em outras aulas trabalhar melhor isso aqui. Mas a resposta, eu vou deixar vocês tentarem fazer a conta, mas verificar que isso aqui está certo, né? Vamos dizer assim. Posição x de t igual a x0 cosseno t mais v0 seno t. Se a gente substituir o t por zero, vai dar exatamente x0. E se a gente derivar x', vai dar exatamente o v0. x' de 0 igual a v0. E se derivar duas vezes e somar com ele mesmo, vai dar exatamente x' mais x igual a zero. Tá? E essa tem que ser a única resposta. Mas isso aqui é o que, por enquanto, estou falando intuitivamente. Mas pode ter. Mas depois a gente vai falar o teorema de existência e unicidade, mas vou dizer que está tudo correto, né? Então, vamos começar aqui com definição. Então, a gente vai agora explicar um pouquinho melhor esses passos todos. Então, definição: pega uma função de três variáveis e uma IDO de ordem 2, uma equação da forma y' igual a f de x, y, y'. Tá? Então, eu estou trocando agora o x. Antes, o x era minha variável dependente, o tempo era minha variável independente, né? O que estava por fora. Aqui não, eu gosto de trabalhar sempre com x, a minha variável independente, e fazer y em função de x. Tá? Antes era x em função de t na parte de cima, agora y em função de x. Então, uns exemplos rapidinhos, só para verem o que é uma equação de segunda ordem. Y' igual a zero. Então, eu estou trabalhando com a função constante igual a zero. Se eu trabalhar com y' igual a 2x mais y' ao quadrado, a minha função f de x, yz é 2x mais y mais z ao quadrado. E o que eu faço essencialmente é pegar o z e substituir por y'. E a terceira, só para lembrar, olha, y vezes y' igual a y' ao quadrado. A função que eu vou trabalhar é z ao quadrado sobre y. Então, o que está acontecendo? Ó, como estamos fazendo teoria qualitativa, não tem nenhum termo acompanhando o y, linha. Tem que passar o y para o outro lado. Ou seja,
aqui está a nossa função 1 e aqui só está o y'. Se aparecer o quadrado, então a gente vai ter que isolar para se transformar em EDO, por mais que a gente queira resolver. Mas quando a gente está falando de teoria qualitativa, teoremas, resultados, costuma se colocar nessa forma normal aqui. Então, temos essas EDOs. Então, vou deixando claro, essas duas aqui, tanto a 1 quanto a 3, a gente consegue resolver. A 2 não consegue, assim, quando eu digo resolver, resolver explicitamente. A 2 só se resolve computacionalmente ou numericamente. Então, isso aqui daqui a pouco. Isso aqui só não é o nosso objetivo ficar falando disso, mas nessa aula o que eu vou querer focar mesmo é esse ponto aqui primeiro. Tá? Em outra aula eu resolvo esse, e esse por enquanto não vai estar nem nessa playlist. Então, qual é a ideia? Solução geral. Então, antes de tudo, mais uma definição, né? O que é a solução geral? São todas as soluções possíveis. Então, o que quer dizer isso? É a mesma ideia de EDO de ordem 1. Então, vou supor essa EDO aqui. Se temos y' igual a zero, então, se uma função o que quer dizer que y' é igual a constante? Podemos integrar ambos os lados. Então, y' é igual a uma constante. Ou se somente se, né? Não tem nenhuma perda aqui. Eu já vou transformar com C1. Tá? Porque vai ter duas constantes, uma dependendo da posição inicial, outra velocidade inicial, entre aspas. Né? Então, agora integrando novamente ambos os lados, nós temos que y de x é igual a C1 de x, a integral de C1 é C1x, mais C2. E essa aqui é o que eu quero dizer que é a nossa solução geral. Bom, depois que a gente tem a solução geral, vamos agora entender o que isso tem a ver lá com a parte inicial, que a gente chama do problema do valor inicial. O problema do valor inicial, muitas vezes a gente usa o símbolo PVI, é essa tríade aqui. Y' igual a f de x, y', y de x0 igual a y0 e y' de x0 igual a v0. Então, o que eu quero dizer de solução geral é, dado uma PVI, eu consigo ajustar C1 e C2 de modo que seja a resolução dessa PVI. Então, vamos explicar aqui com um exemplo. Então, considera essa tríade aqui. A gente sabe que a gente fez na linha anterior que y de x é igual a C1 de x mais C2. Agora, a gente tem essas duas condições iniciais aqui. O que significa essas condições iniciais? A gente sabe que, deixa eu botar aqui de outro jeito, 2 é igual a y de 1, que é igual, substitui o x por 1. C1 mais C2. E, analogamente, 3 é igual a y' de 1. E isso aqui vai ser igual à derivada de y, é C1. Já é constante igual a C1, acabou. Então, nós temos que C1 é igual a 3. E daqui, já vou fazer mais uma continha, C2 é igual a 2 menos C1, que é igual a 2 menos 3, já que C1 é igual a 3. Isso aqui é igual a menos 1. Então, o que eu quero dizer disso aqui tudo é que a PVI ela vai ser dada, olha, y de x vai ter que ser igual a C1 é igual a 3 e C2 é igual a menos 1. E basicamente isso resolve o PVI. Então é isso que quer dizer. Temos a solução geral, que é C1 de x mais C2. Eu consigo ajustar as constantes para que possa resolver o PVI. Bom, a gente finaliza a aula enunciado, não vou explicar nada mais além disso, pelo menos não nesse início da playlist, mas diz o seguinte: eu tenho uma função de classe C1, no caso, tá? Ou seja, funções que eu consigo tanto del f del x, del f del y, del f del z. Então, por exemplo, essas três funções aqui, ela todas elas são de classe 1, olha. Essa função aqui é de classe 1 em todo y diferente de zero. Essa função é em classe 1 em todo R3, tudo que tem direito. E eu pego um cubinho ou uma região dentro do domínio de F. E o que eu quero dizer é que o PVI tem um. Só apagar aqui rapidinho. Apareceu um pontinho ali que não era para aparecer. Y', o PV. Opa, só piorei. Y' igual a f de x, y, z. Y de x0 igual a y0. E y' de x0 igual a z0.
possui uma solução. Uma única solução, e a única coisa que a gente vai colocar é um localmente, né? Que de φ tipos reais em que o i é um intervalo aberto. Tá, a questão, isso aqui eu vou deixar destacado, é sem ideia quem é esse intervalo. Tá? A gente não tem, assim, em EDOs gerais, não tem como determinar qual é o intervalo que resolve tudo, vamos dizer assim. Esse aqui é o máximo que a gente tem é que a princípio o nosso intervalo está aqui dentro, mas não sei nem se é todo ele. Então pode ser tão pequeno, muito pequenininho. Mas o importante é que é pequenininho, o suficiente que a gente possa derivar e verificar que tem uma solução. Ah, então é numericamente, a gente só tem um pedacinho aqui da solução, né? Não tem muito além disso. O que quer dizer? Como é que a gente não vai se preocupar muito com o intervalo, nada disso? Isso aqui é mais importante para numérico, vamos dizer assim, pelo menos conseguir alguma coisa. O que quer dizer que é solução? Se a gente substituir o φ nessas equações aqui, tem que satisfazer isso aqui tudo. Ou seja, filhinha linha é igual a f de x. Eu errei aqui uma coisinha boba. Eu botei x, y, z, né? É y'. Tá, então, f de x, filhinha de x. Pego φ de x0 e aplico y0 e filhinha de x0 igual a c0. Essa é a nossa função. Qual o intervalo? Não tenho a mínima ideia. Tá? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Como que eu disse, nas próximas aulas vamos resolver alguns outros problemas para a gente ver como que resolve a equação diferencial de segunda ordem. Então, lembrando, cada EDO é uma, vamos dizer, uma história, né? Vamos dizer assim. Então é isso. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.